Caros alunos, agora a gente vai gravar o capítulo 3, né? A aula 3 do capítulo 22, Evolução, Criacionismo e Sociedade. E a gente tinha parado, e a gente tinha parado aqui, ui, a gente tinha terminado com como argumentar a favor da evolução, né? A gente nem analisou o porquê, né? A gente vai analisar o porquê agora. Qual a importância do estudo da evolução? Bom, tem vários motivos para a gente estudar a evolução e genética evolutiva é o eixo central da evolução, né? Então, o primeiro é na área de medicina e saúde, né? Uma das coisas que a gente sabe que evoluiu são as doenças genéticas, é, causadas por genes variantes ou aberrações cromossômicas. Estudos de genética de populações, aí ele dá vários exemplos, né? Mas, por exemplo, as hemoglobinas, que nem a anemia falciforme, assim por diante, ou o locus G6PD, né? Que tem pessoas que têm uma deficiência nessa enzima, né? E a gente viu essas coisas quando a gente estudou sobre seleção natural, né? Capítulo 5 e o capítulo 4 do Ridley. A gente, essa visão de genética evolutiva permite a gente explicar sua prevalência em certas áreas do mundo, né? Por exemplo, a anemia falciforme é uma adaptação contra a malária. Isso é encontrado principalmente na África, né? E outros lugares que houve migração da população da África, né? A, a fibrose cística é aparentemente uma adaptação contra a cólera, que é encontrada principalmente no norte da Europa, né? Outras variações, né, G6PD e assim por diante, são encontradas no Mediterrâneo e no Oriente Médio e na Ásia, assim, no geral, né, como, por exemplo, a Índia. Então, essas genes estão em frequência alta por causa da seleção natural. E aí, a gente, né, esse conhecimento evolutivo é, dá a base do aconselhamento genético. Aconselhando pessoas sobre a probabilidade de você ter uma criança com um problema genético. Determinar se um indivíduo tem uma mutação em particular necessita primeiro que o gene e o lugar onde esse gene ocorre tenha sido mapeado. E claro, um dos maiores métodos da gente encontrar um gene defeituoso é o mapeamento de desequilíbrio de ligação. Desequilíbrio de ligação, capítulo 8 do Ridley, né? Então, a gente está identificando a associação regular, né, entre um gene deletério e um marcador. Capítulo 8 e capítulo 9, tudo isso, né? Desequilíbrio de ligação, capítulo 8, né? Então, isso é conhecido como QTL, né? Isso é baseado na genética de populações. Além disso, os biólogos evolutivos desenvolveram métodos para determinar se a seleção natural agiu sobre uma parte da sequência do DNA. E a gente viu isso no Futuiba, no capítulo 7, no capítulo 6 um pouquinho, né? Então, é, e isso é o primeiro passo em compreender como que um gene pode ter se tornado adaptativo, mesmo que em homozigose ele produz uma função defeituosa, né? Então, comparações entre espécies também podem ser muito, muito de bom uso. Em muitos genes, mutações é, que causam doenças genéticas humanas ocorrem. E as posições de aminoácidos que são mais conservadas no reino animal,
E o que é interessante, então a gente está falando aqui de usar um método comparativo, porque muitas vezes os genes são altamente conservados. E mutações nesses locos que a gente identifica pelo estudo comparativo podem ser a causa de doenças genéticas, né? Porque frequentemente as mudanças de aminoácidos das doenças genéticas são muito mais radicais do que a variação observada entre espécies. Então, mutações podem causar um defeito genético nessas áreas que a gente identifica pelo método comparativo, né? Então, veja, um, o uso dos conceitos da evolução na genética, né, a genética evolutiva, permite a gente mapear onde os genes defeituosos estão. E isso, gente, ficou fundamentalmente importante. Então, esse quadro aqui, A Natureza e Distribuição das Doenças Genéticas, ele fala um pouquinho do trabalho, acho que do Luca Cavalli Esposa, e que isso tem um gradiente de distribuição da principal mutação causadora de fibrose cística em relação ao total de genes na Europa. Então, veja, a frequência é baixa no resto do mundo, aí começando a entrar lá no Oriente Médio, na Turquia, né, na Arábia, isso, aquilo, no Líbano, no Egito, e ela tem uma frequência de 30% a 40%, e você começa a entrar na Europa, ela vai aumentando de frequência até ficar mais de 80% na Alemanha, e né, na Inglaterra, na Irlanda, né? Bom, então esse estudo aí, ele sugere que, né, é uma mutação que surgiu, era vantajosa, começou a se espalhar pelo mundo, mas ela é mais frequente no lugar onde ela surgiu, né? Então, assim, pessoas de ascendência europeia têm maior frequência da fibrose cística. Africanos e seus descendentes têm uma frequência aumentada da anemia falciforme. Muitas populações asiáticas têm incidência mais alta da anemia chamada talassemia. Esses distúrbios raros resultam de mutações em genes individuais e exibem padrões de herança simples. Então, as técnicas moleculares modernas permitem a identificação de muitos genes para doenças, bem como das mudanças específicas na sequência do DNA que levaram à doença. Um achado surpreendente foi que a alta frequência de muitos genes desses distúrbios não se deve ao fato dos genes subjacentes serem altamente mutáveis, e sim a um aumento na frequência de uma ou mais mutações específicas. Em muitos casos, o aumento da frequência pode ter ocorrido por acaso, um efeito de loteria. Por exemplo, muitas doenças genéticas são particularmente pronunciadas em isolados sociais, religiosos e geográficos, como os Amish e os Menonitas e os Luteritas dos Estados Unidos, que são grupos religiosos que se isolaram e só casam entre si, endogamia. Capítulo 6, né? E, claro, e gargalo, né? E cujos ancestrais foram pequenos grupos de fundadores aparentados, efeito fundador. Em outros casos, como a fibrose cística da ciclometalassemia, há evidências consideráveis de que as mutações têm aumentado por causa de uma vantagem na sobrevivência dos indivíduos portadores de uma cópia da mutação, que, porém, não são afetados clinicamente, podendo, portanto, transmitir a mutação a futuras gerações. Então, né, a gente tem um conhecimento da nossa ascendência, isso é, dos genes e mutações que recebemos dos nossos antepassados, dos processos evolutivos que mudaram suas atribuições, é crucial para podermos compreender as doenças genéticas humanas. Tá? Então, genética evolutiva ajuda a gente a compreender doenças genéticas humanas. Né? Um importante princípio revelado por estudos genéticos recentes sobre fibrose cística, isquemia, talassemia e outras doenças é que numerosos pacientes portadores da mutação mais comum de cada uma dessas doenças são portadores porque têm um ancestral comum, isto é, são parentes distantes. Consequentemente, esses indivíduos também têm em comum segmentos de DNA relativamente grandes, contíguos, que circundam a mutação. Os geneticistas começam a utilizar esse princípio do possível parentesco evolutivo dos pacientes como um método de mapeamento e identificação dos genes para doenças. Preste muita atenção nisso. Fundamental importância, porque a gente está na era do CRISPR e outras ferramentas de editar genes, né? Então, a gente usa a genética evolutiva para mapear os segmentos de DNA e identificar os genes para as doenças. Se a mutação gênica responsável estiver localizada no segmento de DNA presente na maioria ou em todos os pacientes, o mapeamento do gene para a doença equivale a procurar nos pacientes segmentos de DNA comuns que a gente pode substituir. Então,
Existe atualmente um grande interesse pelas análises genéticas de estudos progênicos, como câncer, hipertensão e similares, em vista dos grandes ônus que representam para todas as sociedades. Em cada um dos genes responsáveis por essas doenças comuns, também é esperada a presença da origem evolutiva de mutações comuns nos pacientes. Diferentemente dos estudos raros, é esperado que as mutações sejam mais comuns e tenham um segmento menor de DNA em comuns pacientes, já que elas são muito mais antigas na população humana. Além disso, a incidência dessas doenças comuns também varia entre populações humanas diferentes, devido tanto à variação da constituição genética como o meio ambiente. Por essas razões, é difícil identificar os genes subjacentes dessas doenças. A fim de realizar essa tarefa, os cientistas estão criando um mapa de altíssima resolução dos genes de sequências humanas. E o projeto Genoma ajudou a aprimorar esse mapa enormemente. Né? É, Espera-se que o princípio do mapeamento para encontrar os genes de suscetibilidade e existência de doenças pela comparação dos DNA dos pacientes quanto aos padrões de sequências comuns tenha um papel decisivo nessas descobertas. No futuro, esses e outros princípios evolutivos novos contribuirão para a identificação de novos genes para as doenças, para a compreensão da atual distribuição das doenças genéticas do mundo. Então, por exemplo, lá na Islândia, que está aqui em cima, né, eles têm uma firma, né, e tem mapeado geneticamente toda a população da Islândia, porque é uma população de 5 milhões, que dá para você acompanhar, então, ela muito bem, e você dá para mapear cada um dos genes e fazendo estudos genéticos quantitativos, usando os métodos que a gente estudou, identificar a causa de cada uma das doenças comuns, pelo menos na população da Islândia. E se a gente sabe qual é a causa, quais são os genes que causam cada uma das doenças, você pode tomar decisões, como, né, como, por exemplo, se você tem um gene para o câncer de mama, você pode tomar uma decisão drástica, como a Angelina Jolie fez, de tirar os seus seios antes do aparecimento do câncer. E você substitui por seios de silicone. Por quê? Porque você sabe que a chance de você ter aquela doença é extremamente alta. E aí você já preventivamente você toma uma decisão. Então veja, ela usou genética de populações, ela usou evolução, ela usou o conhecimento de que esse gene causa essa doença para se precaver. Então a gente está usando conhecimento para tomar as nossas decisões. E veja, isso aí ó, você que é biólogo, a era mais importante dos últimos 2 milhões de anos, desde que evoluiu o gênero Homo, né? Dos últimos 2 milhões de anos e meio, né? A era mais importante está prestes a iniciar. Na verdade, já iniciou, né? E iniciou como? Hoje, a gente usa genética de populações, né? E os conhecimentos que a gente obteve fazendo sequenciamento do genoma humano e o método comparativo para comparar todos esses genomas diferentes que veio dos estudos evolutivos, para a gente identificar os genes que dão problema genético. E aí a gente usa as enzimas Cas que foram descobertas através do estudo comparativo. Certas bactérias são resistentes aos vírus. Então, eles têm como se fosse um sistema imune. Aí a gente foi estudar o sistema imune das bactérias e elas têm um sistema de enzimas que identifica o genoma do vírus, né? Tem uma molécula guia e corta esse genoma, tira o gene e aí, né, é um conserto do DNA. E se você associa essas enzimas com o RNA que você desenhou, você pode procurar qualquer gene com uma precisão gigante. Então, o Cas9, o sistema CRISPR, não é o único sistema, ele é muito bom, ele é muito eficiente. Outras enzimas também foram descobertas, né? Cas3 e assim por diante. Então, no fundo, pode ser que nem aqueles, né? O primeiro celular que tinha tela de toque, assim por diante, não foi o celular que todo mundo começou a usar, né? A mesma coisa, né?
a pistola Glock tem uma precursora, a pistola Vector, né, que tinha todas as propriedades da pistola Glock, mas a pistola que fez sucesso, feita de polímero, foi a Glock. Então, na verdade, o CRISPR Cas9 talvez seja a pistola Vector, né? E o que a gente vai usar no futuro próximo vai ser a pistola Glock, né? Ou seja, mas o CRISPR é muito interessante porque é, ele tem uma precisão gigante. Então, veja, o mapeamento genético dos genes permite a gente identificar os genes que causam doença humana. Então, digamos, você tem distrofia muscular do tipo do Duchenne porque você tem um gene defeituoso que faz uma mioglobina, que é uma proteína dos músculos, que se degenera ao longo do tempo. Você faz CRISPR, você conserta a TCD GNA defeituoso em todas as suas células. Bye, bye. Você não vai ter mais problema genético. E você tem cegueira no olho, por quê? Porque você tem uma doença degenerativa dos seus olhos, né? Aí o que você faz? Você usa CRISPR e você conserta as células da sua retina, né? E você deixa de ter essa doença. Você tem milhões de doenças que são causadas, né? Por mutações em um único gene. E que você consertando essa proteína, provavelmente você reverte o efeito. É claro que outros não, afetam o desenvolvimento, né? Então, você teria que, por exemplo, uma mutação que causa anencefalia, você teria que identificar muito cedo no feto para você poder corrigir ela. Senão, o feto vai nascer sem cérebro e aí já é tarde, né? Então, mutações que agem cedo na embriologia, o CRISPR não vai ser tão eficiente, mas a gente vai poder fazer milhões de coisas, né? Inclusive, né, se você tem um método não invasivo de pegar o genoma do embriãozinho que está se formando, talvez você consiga resolver muito, mesmo problemas, né? Contanto que o gene se manifeste mais tardiamente, muitos desses problemas. E tem outra coisa também, eles editaram genes de linfócitos, né, e de células T citotóxicas e reintroduziram em pessoas e as pessoas foram e mataram as células cancerosas. Então, talvez essa técnica pode ser usada para destruir células cancerosas. O fim do câncer. Então, veja, a genética evolutiva salva vidas humanas. E os conceitos de evolução são fundamentais para a gente identificar as enzimas e os genes e consertar elas, se a gente for fazer isso. Eu nem vou entrar no fato que hoje em dia a gente também pode, depois que a gente curar todas as doenças genéticas, a gente pode virar e falar: nossa, mas veja, eu sou um ótimo jogador de xadrez, né? E, em parte, isso aí se deve porque eu tenho essas mutações aqui que aumentam a quantidade de células glia no meu cérebro, que alimentam os neurônios, e é, aumentam, né, é, a quantidade, né, de sinapses entre os meus neurônios. Só que o meu oponente tem um gene que ele os neurônios dele transmitem numa velocidade maior os, os, as, as informações, porque tem uma mutação numa dos receptores, né? Então ele é mais sensível e ele tem uma velocidade de reação maior. Então, antes de jogar xadrez com ele, eu vou editar o meu cérebro. Então, veja, você não está pegando uma pessoa doente, uma criança doente e curando uma coisa. Você está pensando uma pessoa, você está pegando uma pessoa comum, está mapeando o genoma dela, Gattaca, filme, né? E aí o Gattaca era assim, né? Ou você editava os genes dos seus filhos e eles tinham um futuro belo e bonito, ou você fazia os genes ao acaso e essas pessoas eram consideradas doentes. Com CRISPR, todo mundo pode corrigir o seu genoma. Você melhora os seus neurônios para ter a mutação que o seu oponente tem, porque você tem outras mutações que talvez te ajudem a ganhar do jogo de xadrez dele. E aí, você pode substituir genes que aumentam a inteligência, que estão presentes no Albert Einstein.
Aí você pode introduzir no seu genoma. Alguns vão ser presentes no seu desenvolvimento, né? Então não vai adiantar nada, né? Mas outros talvez aumentem a velocidade de algum componente importante, né? A absorção de glicose, alguém que seja, algum componente que ajude você a pensar mais rápido, né? E, né, eventualmente, a gente talvez resolva melhorar a espécie humana, né? Então, por exemplo, o nosso, a gente é mamífero, então a gente conseguir enxergar duas cores, né? Como cachorro, né? Então é preto e branco, o que que seja. Só que aí a gente ficou tricolor, né? Então a gente tem três tipos de bastonetes, né? Não, de cones. Esses três tipos de cones permitem a gente ver numa visão tricolor, mas o vermelho é derivado do verde e eles estão quase sobrepondo. Só que passarinhos, eles têm, na verdade, quatro cones, eles são bem distintos, então provavelmente eles enxergam mais cores que a gente e com uma percepção e sutileza maior. Então vamos botar no nosso genoma, né? Troca o nosso verde pelo verde do passarinho, que é exatamente no meio. E coloca um a mais, né? Vamos ver aí ultravioleta, vamos ver infravermelho, vamos ter cinco cones, para que três, né? Então, de repente, a gente começa a mexer com a natureza humana. E eu acho que nessa coisa aí, a gente vai ter que pensar. Ou seja, puxa o breque de mão. Pode curar a doença genética. Mas editar o DNA humano, talvez Homo sapiens se torne extinto. Isso aí é o livro, o que o Yuval Harari fala, né? Que esse século a gente vai ter muitas coisas acontecendo. Então, talvez a gente precise é, puxar o, né? Puxar né, o cabo, né? Tocar a campainha do ônibus e descer e parar para pensar um pouquinho, porque para onde que a gente está indo, né? E claro, genética evolutiva ajuda a gente a compreender o que está acontecendo e tomar decisões mais sábias, né? É parte é uma decisão moral, então foge do escopo da ciência, né? Mas se a gente compreende ciência, a gente vai tomar decisões baseadas na informação. Isso aí é fundamental. Agora, a gente entender doenças também envolve evolução, né, genética evolutiva e todos os escopos da evolução, inclusive sistemática, né? Então, por exemplo, o vírus do HIV, ele surgiu, né? É, muitos vírus, por exemplo, da AIDS, exibem enorme diversidade genética. Diversidade que muitas vezes aparece dentro do período de observação humana, que frequentemente cria obstáculos às tentativas de controle e erradicação. Então, a AIDS, a gente descobriu que existem remédios que é, impedem a proliferação do vírus, só que o vírus evolui numa velocidade tão rápida que ele cria mutações e os remédios deixam de funcionar. Só que se você usa um coquetel, aí o vírus tem que se adaptar a várias coisas simultaneamente. Isso aí é muito menos provável. Então, o coquetel é uma estratégia evolutiva. A gente aceita que a evolução ocorre e a gente torna ela mais difícil, né? É, agora, na escala global, é, as árvores filogenéticas mostraram que os dois vírus da imunodeficiência HIV-1 e HIV-2 surgiram separadamente de ancestrais símios diferentes, e dentro de cada vírus existe uma variação genética considerável, que pode ser organizada em subtipos distintos. Então, se você vai tratar, é bom saber o que, que você tem. Esses subtipos diferem em sua distribuição geográfica, e possivelmente quanto às propriedades biológicas importantes. Por exemplo, o subtipo E do sudoeste da Ásia parece ser mais facilmente transmitido pela via sexual do que os outros subtipos, e é associado a uma dramática propagação do vírus naquela parte do mundo. A identificação correta dos subtipos pela análise filogenética será um exemplo, um elemento vital na elaboração de futuras vacinas. Está demorando, né? Mas quem sabe agora que a gente desenvolveu um monte de técnicas lutando contra o coronavírus, finalmente a gente vai produzir vacinas contra malária, contra HIV e assim por diante, né? A abordagem evolutiva também foi essencial para que se fossem respondidas perguntas sobre o HIV, se ele pode ser transmitido aos pacientes por pessoas que prestam assistência médica, como, por exemplo, durante cirurgias. É,
Além disso, análises evolutivas de variação genética HIV também produziram informações valiosas sobre as mudanças na população do vírus em um único paciente. Isso aí é o fundamental. Embora cada paciente seja infectado por muitos genótipos virais, a diversidade genética do vírus logo cai drasticamente, sugerindo que somente certos genótipos conseguem invadir com sucesso as células do hospedeiro durante os primeiros estágios da incubação. Posteriormente, a população dos vírus no interior do paciente se diversifica, produzindo certos genótipos capazes de invadir órgãos específicos, como o cérebro. Isso aí é evolução, seleção natural, né? Também parece que haver uma interação evolutiva entre o vírus e o sistema imunológico que pode determinar quando e como o HIV acaba causando a AIDS. Portanto, a perspectiva evolutiva é essencial para a compreensão da biologia básica do HIV e ajuda a gente a compreender as suas respostas à terapia dos remédios. Isso aí realmente é um artigo 94. Hoje em dia, em 2020, a gente usa, 26 anos depois, a gente realmente usa evolução para determinar como a gente vai combater. Então, o coquetel é uma resposta evolutiva ao vírus. Santa e sagrada genética evolutiva. Bom, se a gente comparar a evolução de SARS-CoV, genética evolutiva, evolução, estou na frente do combate ao coronavírus. E a medíocre postura do design inteligente frente ao coronavírus é de encher as pessoas de vergonha, né? Nenhuma tese criacionista ou desinteligente contribuiu para traçar o perfil epidemiológico do coronavírus. Mais do que nunca, é na ciência que as decisões importantes devem se apoiar. É o cientista que deve ser ouvido, e não a pseudociência. Ah, que dependendo do país, o pseudocientista é escutado, o imbecil é escutado, e o cientista é ignorado. E os países que seguem cientistas, tá tudo bem com eles. E os países que não seguem cientistas lideram o mundo em mortes e no coronavírus. Então, gente, ou você segue a evolução, ou você mata a gente. Agora, descrevendo a evolução dos 368 proteomas, organismos que foram amassados aleatoriamente de células de vírus. Todos os caracteres são parcimoniosos e informativos. Os nomes dos genes virais estão entre parênteses. Então, veja, a gente tem a evolução dos vírus, né? E a gente aí consegue identificar qual grupo de vírus pertence àquele vírus que você identificou. Então, você usa sistemática para fazer isso. Para quem ainda não entendeu, nós estamos em um estado de guerra. Uma guerra evolutiva entre humanos e um vírus. Aqueles que antes disseram que a evolução biológica era só uma teoria, hoje sente o gosto amargo de uma competição entre o vírus que quer se replicar e perpetuar em nossos tecidos humanos e nós que lutamos para sobreviver. A velocidade entre essa competição é desigual, pois enquanto que o vírus faz milhares de cópias de si e segue pulando com facilidade de uma pessoa a outra, os cientistas seguem testando medicamentos já existentes e novos para diminuir as mortes causadas pelo coronavírus, até uma vacina ser criada. Bom, a gente usando métodos filogenéticos, então, ó, entrem nesse site, está aqui embaixo, e leiam sobre essa comparação entre o que a gente sabe, o que a gente está fazendo, né? E a gente continua fazendo um monte de coisa, tanto que as vacinas estão prestes a sair. Santa e sagrada ciência, santa e sagrada ciência, santa e sagrada genética evolutiva. Se você quer curar doenças, use ciência. Bom, de onde veio? Aparentemente, ó, um, o, né, um, tem vários, por exemplo, MERS-CoV, vários coronavírus que existem, né? E aparentemente o hospedeiro intermediário pode ser o morcego, quer dizer, o reservatório pode ser o morcego ou ratos, né? Então, na maioria dos casos que a gente tem de doenças severas, tem uma que atacou os porcos, SARS-CoV, só que aparentemente não passa para seres humanos. Esse passa é muito fraquinho, né? Agora, aqui, vendo, esse aqui foi direto do morcego para o porco, SARS-CoV. Agora, MERS-CoV, ela é severa, né? E ela
foi passado os morcegos para o hospedeiro intermediário, né? Isso aí deu MERS-CoV, né? E, é, ou seja, né? A doença da síndrome respiratória do Oriente Médio. E a síndrome respiratória que deu na China, SARS-CoV, né? É, e, foi de morcegos para civetas e para seres humanos. E agora a gente teve a Covid-19, né? A Covid-19, ela é a mais severa de todas, né? Então, veja, essa invasão já ocorreu anteriormente. E tem um coronavírus que causa gripe nos seres humanos, que se a gente usa técnicas moleculares, né, da genética evolutiva, né, e a gente olha, né, faz coalescência, capítulo 6 do Ridley, né, a gente descobre que esse gene sofreu mutação. Provavelmente isso invadiu a espécie humana por volta de 1890, 1900. Em 1898, teve a última grande gripe que matava preferencialmente velhos. E as características são muito parecidas, né? A mortalidade, as características são muito parecidas ao do coronavírus. Isso aí faz a gente pensar, né, em que talvez o coronavírus invadiu a espécie humana, causou uma doença respiratória grave, que só foi superada pela gripe espanhola em 1917, 18, né? E 19, né? Foi três grandes picos, né? É, e, é, né? É, e hoje em dia ela causa como se fosse um resfriado, né? Então, talvez esse coronavírus que invadiu a gente em 2020 também, né? Daqui a 100 anos ela cause um resfriado, né? Só que no momento ela não é uma gripe, ela mata muito mais. Eu vou fechar aqui porque a gente tem que mudar para agricultura, né? Se vocês quiserem entrar no livro, vocês vão achar um monte de exemplos. Se vocês abrirem os olhos e olharem em volta, vocês vão ver muito mais exemplos. Principalmente a crise sanitária que a gente está vivendo, ela é uma crise evolutiva que está sendo prevista faz tempo pelos biólogos, e o Obama, por exemplo, levou a sério, o presidente George Bush Filho também, né? Eles investiram na preparação para doenças emergentes, né? E o Trump, né, acabou com isso, porque ciência é coisa de gastar dinheiro, né? Não compreende para que serve ciência, faz burrice, né? Bom, agricultura e recursos naturais. O desenvolvimento de plantas e animais é evolução usando seleção artificial. Então, a genética evolutiva de plantas e animais, em seu melhoramento genético, tem uma relação íntima e mutuamente benéfica com a genética evolutiva, né, e a teoria da evolução, né, 150 anos, né? Hã, tanto, os métodos evolutivos teóricos e os estudos experimentais em Drosophila e outros organismos modelos têm contribuído para o melhoramento genético tradicional e a moderna análise de quantitative trait loci, né, de genética quantitativa, que é usada para localizar e caracterizar os genes que contribuem para o melhoramento genético. E, gente, coisa. A gente, ao invés de fazer melhoramento genético, a gente edita o embrião. E muitos países, inclusive o Brasil, começaram a considerar de que se você tem um, uma vaca em que você pegou um gene de uma raça e pôs em outra, isso aí é equivalente a você fazer cruzamento e depois aumentar a frequência daquele gene naquela raça. Então, isso aí é considerado legal. Isso aí facilita muito, porque você produz os embriões amanhã, né? Eles estão prontos. Isso aí faz com que toda essa análise genética de populações obtenha um resultado imediato e não através de muitas gerações. Então, as coisas vão acelerar. Isso é importante porque se a gente consegue produzir mais comida numa área menor, a gente pode recuperar áreas e recuperar ambiente, né? Bom,
que é o aumento de números de espécies de pragas resistentes às principais classes de inseticidas, né? Então, DDT, ciclodienos, organofosfatos, carbamatos, piretroides, e o total. Então, veja, entre 1940, quando os inseticidas começaram a ser usados, né? E, eles usavam DDT para segurar febre tifoide causada por piolhos, né? Daí funcionou, né? Tanto de que, por exemplo, um, um percevejo de cama deixou de ser um problema e ele causava várias doenças, né? Talvez ele volte, porque ele está ficando resistente aos inseticidas todos, né? E essa resistência é evolução. Essa resistência é evolução. Seleção, né, dos inseticidas gera resistência aos inseticidas. Então, o número de espécies está se tornando resistentes, antes era zero. Hoje em dia, o total está mais de 500. Isso aí, o total, acho que foi em 94, né? Então, né, nos últimos 26 anos, isso aí aumentou para mais de 1.000, né? Bom, então, isso aí tem a ver com agricultura e recursos naturais. Ah, e aqui embaixo, eu acabei não mencionando, a evolução dos pomos movido pelo homem. Então, esse aqui é o ancestral, esse aqui é o pombo papo de vento, o pombo jacobino e o pombo cauda de leque. O Darwin estudou esses pombos, né? E porque ele percebeu que a seleção artificial é uma forma da seleção natural, né? É uma que a gente faz. Só que fora isso, é a mesma coisa e o efeito é o mesmo. Muda a frequência dos genes. Evolução. Então, e o meio ambiente de conservação? Em alguns casos, a biologia evolutiva pode contribuir para recuperar ambientes e restauração de terra destruída. Por exemplo, populações de gramas que evoluíram tolerância ao níquel e outros metais pesados têm sido usado para revegetação de terra que foi tornada estéril para atividade de mineração. E algumas plantas podem ser usadas para remover os contaminantes do solo e da água, né? Claro que hoje em dia, com CRISPRs, a gente pode botar esses genes em um monte de plantas, e elas todas ficarem resistentes. Então, ao invés de você ter uma área que parece um deserto, você enche de plantas para segurar o solo, impedir ah, a, a, a perda de solo para a água e essa entrar na água, né? Então você faz a revegetação e para a erosão, né? Agora veja, aqui é um paralelo. A biologia do câncer é influenciada por virologia, biologia das células, biologia molecular, imunologia, oncologia, biologia metabólica, ética médica, terapias alternativas, prática clínica, cirurgia, quimioterapia, radiologia, farmacologia e epidemiologia. Então, várias ciências contribuem para a biologia do câncer. Na biologia da conservação, você tem genética, yes! Principalmente a genética populacional, que é a base da biologia da população. Tem ecologia, a gente tem sociobiologia, a gente tem fisiologia, a gente tem teoria de biogeografia, evolução. A biogeografia histórica, evolução. Um, né? Você conseguir atribuir, né, ao perigo, né? E fazer uma estimativa do perigo, né? Hazard evaluation, né? E envolve um pouquinho de genética, né? Depois medicina veterinária, a monitoração do meio ambiente, sistemática. Sistemática é super importante porque você tem que saber que espécies existem para você saber quais quais você vai preservar, né? Então você tem que saber isso é uma espécie ou não é, né? Então é fundamental, a pedra fundamental da biologia da conservação é quais espécies compõem o meio ambiente. Depois, ecofilosofia, ciências sociais, eh, os campos de manejo de ecossistemas, por exemplo, engenharia florestal, a engenharia da pesca, a biologia dos animais eh, silvestres, política pública e manejo.
Então, várias ciências contribuem, muitas delas são fortemente influenciadas pela biologia evolutiva e principalmente a genética evolutiva. Yes! Somos nós, né? Bom, esse aqui é o quadrado, acho que vou deixar vocês verem, é metais pesados e plantas. Uma novidade evolutiva torna-se uma oportunidade de despoluição ambiental. Então, você usa variedade de plantas que retiram metais pesados do ecossistema para você reflorestar áreas e diminuir a lixiação, né, para água, né, para acúmulo d'água, para o sistema hídrico, né, os rios e assim por diante, né. E eu vou deixar vocês verem isso, né. Replantação em locais contaminados, né. Então, veja, entre os papéis da biologia evolutiva na conservação estão o uso de informações filogenéticas para determinar quais regiões contêm a maior variabilidade de espécies biologicamente diferentes e únicas, o uso de dados e métodos da biogeografia evolutiva, estudo da distribuição dos organismos, Wallace, lembra do Wallace? Para identificar locais preferenciais, regiões com grande número de espécies geograficamente localizadas. Por exemplo, a Mata Atlântica, a Mata de Madagascar, Nova Guiné e a região das Montanhas Apalachianas, né, da Flórida e do Alabama, né? Então, o uso dos métodos genéticos e outros para distinguir espécies e populações geneticamente similares. Veja, sistemática. E o uso da teoria da genética de populações para determinar o tamanho mínimo de uma população necessário para prevenir a depressão por endogamia e para proteger corredores entre essas áreas. Essa filosofia é baseada na genética evolutiva. Então, genética evolutiva explica a genética de populações, explica a biologia de populações que é usada para preservar espécies, né? Bom, além disso, toda arte, disse o Oscar Wilde, é completamente inútil. Então, veja, ele na verdade está elogiando. A arte é uma criação humana que não precisa de uma explicação. Ah, mas para que serve isso? Idiota, né? Arte é arte. Faz o seu coração cantar de alegria. Então, né, você não consegue entender isso, cocoruto na cabeça, né? Pelo amor de Deus, né? É, arte não precisa de uma justificação utilitária. Criação é justificada simplesmente porque é uma expressão. Na verdade, uma das características que definem a humanidade. Então, ser artista é fundamental. Você vê uma criança pequenininha, ela canta, ela dança, ela declama, ela faz teatro, ela vive numa imaginação. Posteriormente, a gente achata ela para ser um robô que dirige o ônibus, tá? Mas, no futuro, quem vai dirigir o ônibus são os robôs. Quem vai fazer a arte vão ser os humanos. Fazer arte, fazer o que é belo porque ele é belo, isso aí define a humanidade. Isso é para a gente, as máquinas. Quem vai trabalhar nas fábricas são as máquinas. Quem vai viver a vida são os seres humanos, né? Então, muitas das coisas que a gente acha mais importantes para a gente é totalmente inútil. Música, o pôr do sol, andando numa praia limpa, jogo de futebol, jogo de beisebol, filmes, cuidar do nosso jardim, inspiração espiritual, né? Rezar, se você pensar de uma forma, né, utilitária, é uma coisa inútil. Religião é uma coisa inútil. Meditação transcendental é inútil. Mas é o que define o ser humano, né? E compreensão. O ser humano vibra quando compreende alguma coisa. Há desafios intelectuais. Quando eles são vencidos, você tira uma nota de, sei lá, né? Você tirou a nota 12 na prova de 15 questões. Yes! Muito bem, né? Você acertou a maioria das questões. E não só isso, se você continuar fazendo isso, você passa na matéria. Então, 12, 11, 10, você passou na matéria, né?
Na verdade, 12, 10 e 10, você já passou na matéria, né? Então, veja, né? É, compreender as coisas dá um prazer, faz você se sentir bem. É uma coisa, na verdade, se pensar, inútil. Tanto que os fazendeiros, eles sabem que o bode mais esperto é o bode que vai dar problema. Os fazendeiros não querem inteligência, não querem personalidade dos seus animais. Eles estão lá para gerar lã, leite, carne e ovo, né? No caso das galinhas, né? Depois disso, eu não tenho nenhum interesse, mas nós, seres humanos, somos mais do que leite, carne e ovo, dirigir ônibus para os outros e assim por diante. Nós estamos vivos, nós temos mentes que são capazes de apreciar as coisas belas do mundo, né? Então, coisas inúteis, mas que são as mais importantes da nossa vida, né? Então, tentar compreender as coisas é uma recompensa sozinha, sem se preocupar se isso aí vai ter consequências práticas e vai resultar em alguma coisa. Normalmente resulta. O progresso da civilização é a gente investe na ciência, a ciência gera conhecimento e esse conhecimento gera riqueza. Aí, com a riqueza, a gente reverte e dá um pouquinho para a ciência prospera, gera mais conhecimento, isso aí gera mais tecnologia, uma coisa, e a economia aumenta mais ainda. Então, claro que a ciência serve para explicar todo o nosso sucesso. Sem ciência, a gente não estaria onde a gente está agora. Sem ciência, a gente não estaria resolvendo o problema do coronavírus. Sem ciência, a gente não estaria no começo de uma nova era. Mas compreender, e veja, uma das nossas perguntas fundamentais é de onde a gente vem. E a evolução e a genética evolutiva, a comparação do genoma do homem e do macaco, chimpanzé e assim por diante, isso tem nos dado respostas. Né? Então, sim, de onde a gente vem é uma necessidade que a gente quer saber. E a ciência tem resposta para isso. Conclusão. Pesquisadores de biologia molecular e desenvolvimento, fisiologia, ecologia, comportamento animal, psicologia, antropologia e outras disciplinas continuam a adotar como estrutura os métodos, princípios e conceitos da biologia evolutiva. Analogamente, a pesquisa aplicada em silvicultura, agricultura, pesca, genética humana, medicina e outras áreas vem atraindo cada vez mais cientistas com formação em biologia evolutiva. Os biólogos se dedicam ao estudo da evolução e expandiram sua visão, trabalhando tanto questões básicas que permeiam todas as disciplinas biológicas, como os problemas colocados pelas necessidades da sociedade. Como resultado, tanto do rápido crescimento dessa força de trabalho evolutiva, como os avanços tecnológicos nas áreas da metodologia molecular, computação e o processamento das informações, por exemplo, que estão contidas no genoma humano, né? Um monte de genes a ser explorado, como um veio de prata ou ouro, né? O progresso da biologia evolutiva em áreas correlatas é cada vez mais veloz do que jamais foi. Com apoio apropriado e necessário para a educação e a pesquisa, as disciplinas evolutivas darão contribuições ainda maiores para o conhecimento aplicado e básico. No domínio aplicado, os biólogos e estudiosos da evolução estão assumindo suas responsabilidades sociais. Existem muitas maneiras pela qual a sua disciplina pode ajudar a humanidade. Viva a gente, né? Pela compreensão e combate das doenças genéticas e sistêmicas infecciosas. 2. Pela compreensão das adaptações fisiológicas humanas, estresse, patógenos e outras causadas pelos problemas da saúde. 3. Pelo melhoramento de safras, mitigação dos prejuízos causados por patógenos, insetos e ervas daninhas. 4. Pelo desenvolvimento de ferramentas para analisar a diversidade genética humana em suas aplicações de saúde, ao direito e à compreensão do comportamento humano. Isso aí vai permitir a gente fazer edição gênica. Eu espero que, pelo menos durante muito tempo, só contra doenças genéticas, né? Pelo uso e desenvolvimento responsável dos recursos biológicos. Pela remediação dos danos ao meio ambiente. Pela previsão das consequências das mudanças ambientais globais e regionais, inclusive o aquecimento global. Pela conservação da biodiversidade e descoberta de seus usos. Essa é a conclusão. E, para sumarizar, a evolução é um fato. Uma hipótese que está tão apoiada que é extremamente improvável ser falsa. A teoria da evolução não é uma especulação, mas, na verdade, um complexo de hipóteses bem apoiadas que explica como que a evolução acontece. Enquanto que muitas pessoas não acham que é necessário haver
uma incompatibilidade entre ciência e religião, outras pessoas rejeitam a evolução e, ao invés disso, aceitam o criacionismo divino, porque eles acham que a evolução entra em conflito com a sua fé. Essa posição de alguns criacionistas na questão de a idade da Terra, a origem do homem, a origem das espécies, variam. Todos os criacionistas não são iguais. Ciência ela é aceita hipóteses, mas provisionalmente, e muda conforme nova evidência surge. E ela se preocupa só com hipóteses que podem ser testadas. Depende de estudos empíricos que são sujeitos à análise pelos pares e que pode ser verificado e repetido por outros. Hipóteses sobrenaturais, em contraste, não podem ser testadas. O criacionismo não tem as características da ciência, por isso que ele não deve ser ensinado em classes de ciência. Dó! Então, a evidência da evolução tem de muitos campos da biologia e da geologia, inclusive estudos comparativos da morfologia, do desenvolvimento, da história da vida e outras características, biologia molecular, genômica, paleontologia e biogeografia. Os princípios evolutivos podem explicar as características de organismos que não seriam esperados se houvesse um, um criador que usava o desenho inteligente. Por exemplo, a biologia evolutiva e a genética evolutiva explica adaptações imperfeitas, características vestigiais, extinção, DNA egoísta, características são selecionadas sexualmente, conflitos entre genes do genoma, infanticídio. É uma explicação melhor, na verdade, do que falar, não, Deus quer que as pessoas matem as bebês. Além disso, os mecanismos propostos da evolução têm sido documentados exaustivamente e a evolução tem sido observada múltiplas vezes, principalmente em vírus, bactérias e assim por diante, que evoluem numa taxa muito rápida. Isso aí tem consequência. Bactérias evoluem em resistência a antibióticos, isso é importante para a gente. Os argumentos usados pelos criacionistas são fáceis de refutar em termos científicos e são contraditórios quando você considera os dados. Os dados refutam completamente. É importante para compreender a evolução, por causa das suas implicações amplas e como a gente pensa sobre a natureza e a humanidade. E também por causa das suas ramificações práticas. Serve para as coisas. Desenho inteligente não serve para nada. Não dá para testar, não dá para gerar hipóteses. O coronavírus está sendo entendido através da genética evolutiva. Então, o desenho inteligente não tem nada, só provoca burrice. A ciência, a ciência evolutiva contribui para muitos aspectos da medicina e da saúde pública, agricultura e o controle de recursos naturais, controle de espécies invasoras e pragas, e ajuda a gente na conservação. Então, acabamos, né, esse capítulo. É o capítulo comprido, né? Então, a gente se vê, né? A gente acabou o capítulo 22. A gente ainda vai falar sobre ciência e religião, mas isso aí é outro tópico. Então, deixa eu terminar aqui e dar um tchau para vocês. Então, vou interromper a gravação. Até mais.